A medicina equina, tá? Ela está totalmente inserida na indústria do cavalo, tá? A hipiatria, eu poderia dizer a você, certo? Não existe hoje uma criação de cavalos sem um médico veterinário. Por quê? Porque o médico veterinário está inserido desde a área de nutrição, tá? Como que formulação das rações, o manejo das rações nos aras, o manejo das rações nos estábulos, tá? Então, desde a parte nutricional, como a parte genética, também nos acasalamentos dos garanhões, nos acasalamentos das matrizes, toda essa parte genética. Hoje a medicina equina reprodutiva está muito avançada, avanços que dizem com clonagem, a gente pode citar clonagem, a gente pode citar transferência de embriões, inseminação artificial. Então hoje isso, que na minha época era um pouco utópico, hoje é normal, hoje é comum. Você vê hoje falando de clonagem, certo? Você vê ele falar até de fertilização in vitro no cavalo, que quando a gente vai ver a parte fisiológica mesmo da égua, que é uma coisa muito difícil, mas hoje em dia já se fala em sexagem fetal, coisa que na minha época era coisa de outro mundo. Então a medicina equina, ela tem evoluído muito com relação a isso. E hoje o médico veterinário, ele praticamente impossível você fazer uma criação de cavalo sem o médico veterinário. E também, que eu acho, na parte mais importante que eu acho, que é a medicina preventiva. Muitas vezes todo mundo esquece disso, mas a medicina equina preventiva é a que justamente vai fazer com que o cavalo fique mais tempo nas provas, o cavalo fique mais tempo fazendo com que o hobby do ser humano seja muito mais eficaz. Então, embora a profissão medicina veterinária seja uma profissão vocacional, você vê muitas crianças pequenininhas já querendo ser veterinária. A criança já fala para o pai, pô, eu quero ser veterinário, papai. Então, mas a tendência que eu peguei para fazer veterinária realmente foi meu pai. Meu pai, ele sempre foi criador de cachorro, então ele criava Doberman, criava Rottweiler. E eu acompanhei muito ele, pequenininho, eu acompanhava ele a cuidar dos cachorros lá de casa. Como ele era criador, ele cuidava, então eram espécies que precisavam muito, eram espécies susceptíveis a algumas doenças. E aí eu acompanhei ele nisso aí, nessas batalhas, realmente, quando a gente tinha viroses lá em casa. Então isso, eu acredito que fez eu gostar muito da profissão. A parte pecuária, realmente, eu acompanhei muito meu avô. Meu avô tinha algumas fazendas na região de Cruz das Almas e me fez gostar dessa área de pecuária, porque eu acompanhava muito ele, principalmente nas férias. Eu lembro que eram férias bem divertidas, eu ia com ele para as fazendas, acompanhava a lida do gado, acompanhava o tratamento dos cavalos lá também. Então isso também me fez ter essa vertente na parte dos grandes animais. E entrei na faculdade para trabalhar com cachorro, a verdade é essa. Por quê? Porque como eu via meu pai trabalhando muito com cachorro, eu tinha essa vertente de trabalhar com o cachorro. Mas com 2, 3 meses de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio na área de equinos, numa exposição agropecuária de Salvador. Eu posso dizer a você que foi paixão à primeira vista, realmente. O cavalo, ele é uma espécie apaixonante, realmente. E quem gosta de clínica, principalmente de clínica e de cirurgia, quando vê a espécie equina, por ser uma espécie muito melindrosa, uma espécie de difícil resolução de muitas enfermidades, é uma espécie que realmente apaixona justamente por causa disso. Porque quando você tem uma vitória, quando você vai tratar um cavalo, quando você vai tratar um paciente e você tem uma vitória, eu não poderia descrever para você como isso ainda me afeta. Mesmo com 18 anos de profissão, como isso me afeta. Então, realmente, quem gosta do que faz, quem gosta da medicina equina, sabe o que eu estou falando. Olha só, isso realmente é uma pergunta muito legal. É uma barreira que a gente tenta quebrar, ainda hoje, tá? Embora eu tenha uma clínica, eu trabalhe realmente com emergência, porém, essa barreira que a gente quer quebrar é justamente a importância da medicina veterinária preventiva. É isso que a gente está querendo implantar na cabeça do proprietário, na cabeça do cliente, do cavalo, que é infinitamente melhor você trabalhar com a prevenção do que realmente você só chamar o veterinário na hora de que o animal está numa emergência, muitas vezes no final da vida, certo? Então essa barreira que realmente a gente quer quebrar. Então a importância do médico veterinário no dia a dia do Aras, a importância do médico veterinário no dia a dia das provas, a importância do médico veterinário no dia a dia do pós-prova. É isso que a gente quer justamente implementar
na criação do cavalo. Então essa é uma barreira que a gente tenta ainda, eu tenho 18 anos de profissão, como eu falei antes, eu estou tentando implementar isso agora, mas é muito difícil. É muito difícil realmente, por quê? Porque se acha ainda que o médico veterinário é prejuízo. E a gente tem mostrado, principalmente em palestras, principalmente em conversas com proprietários, formadores de opinião, que é justamente ao contrário, o veterinário realmente é um investimento. Quantos cavalos eu consegui recuperar, cavalos ditos aposentados e depois foram vendidos por alta soma. Então é isso que a gente está querendo mostrar. O investimento que tem de você ter um médico veterinário dentro do Aras e dentro da sua criação. Então a gente sabe hoje que a indústria do cavalo, ela emprega muita gente, né? Só na vaquejada a gente tem um número de 600 mil empregos diretos e indiretos, certo? Então a gente pode pegar um exemplo aqui dos treinadores. Hoje quem mais pede meu serviço são os treinadores. O treinador sabe, vamos dizer, no início de doma de um cavalo, que é muito melhor você pegar esse cavalo, no início da doma, você fazer um procedimento odontológico, onde a gente sabe que exatamente na época da doma do cavalo, entre 2, 3 anos, até 4 anos, onde vai se domar um cavalo, a gente tem uma perda de dentes muito grande. A gente tem dentes descidos, realmente dentes de leite que o cavalo vai trocar e também vai ter dentes permanentes que vão crescer. Então só nessa fase, só em você fazer esse procedimento odontológico, esse cavalo passar por essa avaliação odontológica, você melhora muito a vida do treinador. Fora isso, a gente sabe que um potro, ao nascer, se ele nascer saudável e permanecer saudável, ele com um sobreano e depois para passar a parte de doma e também para o cavalo adulto, se ele permanecer saudável nesse tempo todo, ele tem muito mais chance de ser um craque do que um potro que tem uma doença no início da vida. Isso também é um dado técnico, um dado de artigo, um dado científico realmente que mostra isso aí. O médico veterinário está totalmente inserido nisso aí, tá? Então está inserido realmente por quê? Porque a saúde do cavalo está intimamente ligada aos profissionais que trabalham diretamente com ele. Bem, a medicina equina, pegando um pouco a vertente dos pequenos animais, né, da veterinária de pequenos animais, ela tem realmente essa vertente de especialidades dentro da área. Então, existe hoje médicos veterinários clínicos, médicos veterinários odontologistas, médicos veterinários cirurgiões de cavalo, médicos veterinários equinos, fisioterapeutas. Então, essa vertente de especialidade chegou no cavalo e, para minha opinião, chegou para ficar. Eu acho que aquele veterinário, aquele médico veterinário de cavalo que pensa em abraçar muitas especialidades, infelizmente ele não vai ter espaço hoje do jeito que está o mercado, que é um mercado muito mais exigente, tá? Então hoje o proprietário, o cliente já chega para mim e pergunta se eu sou especialista naquele tipo de serviço que eu estou querendo, que eu estou indicando para o atleta dele. Eu posso chamar isso. Então ele pergunta se eu sou especialista em clínica, se pergunta se eu sou especialista em cirurgia, tá? Então ele está muito mais, a medicina equina está muito mais, eu diria, especializada, profissional, eu diria, tá? Então médicos veterinários, hoje a gente vê médicos veterinários que trabalham com reprodução, trabalhando só nessa área de reprodução. Então aquele médico veterinário que ia para fazer um diagnóstico de gestação na eguada do proprietário, certo? E depois disso aí ia fazer algumas cirurgias, e depois disso aí ia fazer alguma parte de odontologia desses animais, então perdendo espaço. Por quê? Porque existem especialistas realmente nessa área que trazem melhor resultado. A especialidade que mais cresce hoje no meu modo de ver é a parte de fisioterapia e reabilitação. Porque o que a gente costuma dizer, pelo menos isso foi uma coisa que aconteceu aqui na clínica, a gente tinha uma parte de diagnóstico muito boa, essa parte de terapêutica também interessante, porém a parte de fisioterapia e reabilitação era falha. Por quê? Porque a gente via que nossos atletas eles permaneciam pouco tempo, a depender da enfermidade, pouco tempo nas provas. E hoje em dia, com essa parte dessa especialidade da fisioterapia e reabilitação, a gente tem visto que esses atletas têm permanecido por muito mais tempo. Então a gente está tratando melhor nossos cavalos, a gente está tratando melhor nossos atletas
quando a gente trouxe essa parte, essa especialidade de fisioterapia e reabilitação. Então, clínica, cirurgia, reprodução, fisioterapia e reabilitação, acho que são as partes, as especialidades hoje mais comuns na medicina equina. Eu acho que, em primeiro lugar, o papel fundamental do médico veterinário na criação de cavalos é relacionado à sanidade e à saúde dos animais. Esse é o primeiro ponto, e primordial. Depois, o veterinário, em suas várias especializações, ele pode direcionar a criação do cavalo de acordo com o conhecimento genético e com que aquele proprietário, qual o objetivo daquela criação, na verdade, se são animais de esporte, se são animais apenas animais de exposição, como animais de conformação. Então, com conhecimento profundo na área de genética, também o médico veterinário pode ajudar e pode nortear a criação. Não só também, como eu acho que é primordial, a questão da sanidade, a questão da saúde e o cuidado com esses animais. Falando dentro das especialidades da medicina veterinária, também tem a questão da multiplicação da criação, né? Com as biotecnologias da reprodução. O médico veterinário especialista em reprodução, ele está aí para desenvolver a criação e para poder otimizar mais ainda esse crescimento da criação. Sem dúvida alguma, aquele ditado que diz que prevenir é melhor que remediar, ele é bastante assertivo, né? Na verdade, quando você chama um médico veterinário, já naquele momento em que você tem um problema instalado, além do custo ser muito maior, também a possibilidade de resultado positivo na resolução desse problema é muito menor, né? Então, quando eu falei que o médico veterinário primordialmente ele deve estar norteando a criação com a questão da sanidade, isso implica em todo o processo produtivo, né? E vai também reduzir custos, né, dentro da produção e depois do problema instalado, a resolução, seja ela um quadro sanitário ou uma doença específica, uma patologia específica, é de muito mais difícil resolução. O médico veterinário tem que começar a ser enxergado dentro da equidocultura como uma ferramenta importante para a manutenção dessa criação de forma harmônica. Sem dúvida alguma, nós temos as maiores casuísticas dentro da síndrome de cólica e as patologias ortopédicas. A síndrome de cólica, com o acompanhamento, com a especialização na criação, a orientação do quadro de trabalhadores e a melhoria do arraçoamento desses animais, diminui muito a incidência da síndrome de cólica. Nós temos visto de algum tempo para cá, vamos dizer assim, de uns 10 anos para cá, a melhoria grande nas tecnologias do desenvolvimento de rações, no uso de gramíneas adequadas para os equinos e na preparação da mão de obra que trabalha diretamente ligado com os cavalos, os tratadores, os gerentes, os arraçoadores também desses animais. E com relação às patologias ortopédicas, com o grande crescimento do número de provas equestres, o que se faz necessário é um acompanhamento desses animais que são atletas. Desta forma, você reduz o risco de lesões mais graves que podem retirar esses animais das suas atividades esportivas. Com toda certeza, o acompanhamento é fundamental, o acompanhamento médico-veterinário desses cavalos atletas. Olha, eu tenho trabalhado já há um tempo com fisioterapia e reabilitação e o que a gente tem percebido é uma evolução muito grande dentro da medicina equina na recuperação desses pacientes. O que o proprietário pode fazer para evitar lesões, principalmente a crioterapia, que é uma coisa fácil, que o proprietário pode levar no seu caminhão. Existem aparelhos hoje que são acessíveis já ao mercado para fazer crioterapia. E também o próprio gelo, né? Uma bolsa de gelo, sempre nas provas você tem algum caminhão de gelo, tem gelo acessível. É uma coisa que previne muito lesão.
Você vê os atletas hoje de jogadores de futebol, quando eles terminam um treino ou uma partida de futebol, eles vão para o gelo e isso previne muita lesão. Se os proprietários tivessem noção do quanto eles poderiam economizar em tratamentos ortopédicos, só fazendo uma simples crioterapia, ajudaria bastante. Não, como mulher nunca tive dificuldade. Eu sempre me portei não como mulher dentro da profissão, mas como um profissional, médica veterinária profissional. Nunca senti preconceito, se houve, eu nunca me senti vítima por ser mulher. Então eu nunca encontrei nenhuma dificuldade, nem nenhum desafio por ser mulher dentro da profissão, é porque eu nunca tomei isso como uma verdade para mim. Nenhum impedimento, nenhum empecilho. Então, nunca sofri preconceito ou nenhum desrespeito por ser mulher. Minha trajetória dentro da medicina equina começou há 10 anos atrás, quando eu comecei a estagiar na clínica do Rancho e aí me tornei residente. Fiz 2 anos de residência e fui contratada. Passei mais 2 anos administrando, gerenciando a clínica e hoje eu sou sócia da clínica do Rancho. Então, dentro dessa trajetória aí de 10 anos, a gente passa por vários momentos, desde do atendimento clínico, me especializei na área de anestesia e hoje eu estou mais voltada para fisioterapia e para reabilitação, é o que eu tenho trabalhado mais, pela demanda que a gente tem tido dos cavalos atletas, né? E os resultados têm, animais que a gente tratava antes, demorava 6, 7 meses para a gente recuperar de lesões graves. Hoje a gente tem 15 dias de tratamento de lesões tendíneas, 15 dias já de evolução, 20 dias, um mês, o cavalo voltando já para a vaquejada. Então eu tenho trabalhado bastante devido a essa demanda, né? Olha, como professora, eu sempre falo para os meus alunos, né? Façam o que vocês têm paixão por fazer. Eu acho que trabalhar com o cavalo, a gente tem que ter paixão, porque não é uma profissão fácil, a gente exige muita dedicação para a gente passa madrugada esperando um cavalo defecar de uma cólica, então assim, exige muita dedicação e muito amor. Então tem que gostar, eu falo, tem que gostar, façam o que vocês amam, o que vocês têm paixão. É o segredo para aprender, para poder trabalhar com cavalo.